Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar as atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do primeiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Depois de você ter lido o conteúdo do PET, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Ligue na Educação e também ter visto meu vídeo em que eu explico o conteúdo dessa semana, é a hora então de você testar os seus conhecimentos. E só lembrando que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você possa realizar com sucesso essas atividades. Atividade 1. Explique a diferença entre tempo e clima. Bom, o tempo, caros alunos, é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento, e ele está sujeito a variações. Por exemplo, quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera e que pode mudar de um instante para o outro. Resposta aí retirada do texto. E já o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período, que é aproximadamente 30 anos. O clima ele representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas, das variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, e eles se alteram de acordo com as estações do ano. Quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente, por exemplo, e seco, refere-se ao clima daquele estado, que é tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar uma variedade de tempos. Atividade 2. Sobre as zonas térmicas da Terra, assinale a alternativa correta. Letra A. A zona intertropical recebe maior incidência de luz que as zonas polares. Porém, é menor a intensidade em comparação com as zonas temperadas. Nesse caso, a questão está errada, porque a zona intertropical ela não tem menor intensidade de luz e radiação do que as zonas temperadas. Portanto, não marcamos a letra A. Letra B. As zonas temperadas, em um determinado período do ano, registram temperaturas inferiores em relação às zonas polares da Terra. As zonas polares, elas não apresentam em nenhum período do ano temperaturas inferiores em relação às zonas polares. Muito pelo contrário, são temperaturas superiores. Letra C. Quanto mais próxima uma localidade se encontra do meridiano de Greenwich, maior a sua exposição aos raios solares. Bem, a temperatura nas zonas térmicas da Terra nada tem a ver com os meridianos, apenas com os paralelos. Então, nesse caso, a resposta também está errada. Portanto, sobrou a letra D, que está correta. Diz o seguinte: a zona intertropical costuma registrar elevadas temperaturas por se localizar próxima à linha do Equador, zona da Terra onde os raios solares incidem perpendicularmente. Então, esta é a resposta correta. Atividade 3. Sobre a localização das zonas climáticas, responda. Letra A. Qual zona climática possui maior biodiversidade e por quê? No Brasil, gente, o clima equatorial ele está presente na região amazônica. E lá se desenvolve a floresta amazônica, que é a zona aí que está localizada na zona intertropical do globo e apresenta, é claro, a maior biodiversidade do planeta. Dessa forma, o clima que abrange essa região
que é o clima equatorial, está próxima da linha do Equador na região norte, espalhando até o norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Logo, a pluviosidade é alta durante todo o ano, com altíssima umidade e uma temperatura elevada, que varia pouco de janeiro a dezembro, e uma média aí térmica de 26 graus Celsius. Letra B. Em quais zonas climáticas o Brasil está localizado? Bem, caros alunos, são 5 zonas térmicas. A zona equatorial, tropical ou zona tórrida. Nós temos a zona temperada norte e sul. Nós temos também a zona polar, norte e sul. Nesse caso, o Brasil está localizado na zona tropical, ou intertropical, ou tórrida, na sua maior parte do território, e apenas uma pequena porção está na zona temperada sul. Nós podemos dizer, com outras palavras, que o Brasil está nas zonas climáticas equatorial, tropical, zona equatorial, temperada, tropical, Brasil central, tropical, nordeste, oriental. Corresponde tudo à zona tropical, e ocorre na Amazônia, no oeste do Maranhão e no norte do Mato Grosso, pois são regiões próximas à linha do Equador. Atividade 4. Observe o mapa abaixo e responda. Bem, nós temos um mapa aqui que representa as precipitações em parte do território brasileiro, né? E também mostra as temperaturas em algumas principais cidades, representando aí o tempo meteorológico de um determinado dia do ano nesse nosso território. Nesse caso, a letra A pede-se: veja o mapa acima e descreva as cidades com previsão de tempo chuvoso. De acordo, então, com o tempo meteorológico desse dia, o tempo chuvoso estava previsto aí em Corumbá, né, que está aqui na legenda, tempo chuvoso. Então, você vai identificar os pontos do país que está representando, então, esse tempo chuvoso, que nesse caso é Corumbá, Foz do Iguaçu e São Paulo. Letra B. Segundo a previsão do tempo acima, qual cidade com a previsão de maior temperatura e a menor? Bem, a maior temperatura aqui, gente, está com a máxima na cor vermelha em Corumbá. E a menor temperatura na cor azul está em Santa Maria e Brasília. Letra C. Qual a cidade com maior amplitude térmica? Só lembrando que amplitude térmica é uma expressão para indicar a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura registradas em um lugar no mesmo dia ou em um determinado período. Nesse caso aqui, a maior amplitude térmica é em Brasília, que a máxima seria de 29 graus e a mínima de 18 graus, ou seja, com uma diferença de 11 graus na amplitude térmica. Letra D. Os dados apresentados no mapa são referentes ao tempo ou ao clima? Justifique. Bem, caros alunos, de acordo com o que nós estudamos nessa semana, nós sabemos que o tempo refere às condições atmosféricas em um período mais curto, geralmente num dia ou uma semana. Já o clima refere-se à temperatura e à umidade de um lugar durante um período maior, próximo a 30 anos de análise e estudo. Então, nesse caso, nós estamos falando, é claro, do tempo. As variações de temperatura e umidade relativa do ar, pluviosidade, são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas diárias, nesse caso, do tempo. Atividade 5. Observe atentamente os dois climogramas e assinale V para as informações verdadeiras e F para as frases falsas. Então, vamos analisar as afirmativas de acordo com os dois climogramas. Lembrando que climograma se refere a um gráfico que explicita a pluviosidade durante os meses de um ano e a linha vai explicar a temperatura também, fazendo referência aos meses do ano, sendo que do lado esquerdo nós temos a temperatura medida em graus Celsius e do lado direito nós temos a pluviosidade medida em milímetros. Nesse caso, nós temos dois climogramas, o climograma 1 e o climograma 2. E vamos analisar as afirmativas. Primeira afirmativa. No gráfico 1, representa uma cidade mais chuvosa e a cidade representada no gráfico 2. Para nós olharmos, então, a quantidade de chuva, nós vamos observar as barras, que representam, então, a quantidade de precipitação. E nesse caso aqui, nós observamos que realmente no gráfico 1, nós temos maior quantidade de chuva do que no climograma 2. Então, portanto, nós vamos colocar V de verdadeiro.
Próxima, o gráfico 1 apresenta grande amplitude térmica. Nesse caso, o gráfico 1, para ter uma maior amplitude térmica, teria que ter uma variação anual da temperatura, com uma queda brusca ou então um aumento brusco, fazendo com que a diferença entre a máxima e a mínima temperatura fosse alta. Nesse caso, não corresponde à realidade, portanto, marcaremos F para falsa. Próxima, o gráfico 2 apresenta grande amplitude térmica. Nesse caso, sim, podemos dizer que a variação da temperatura ela é alta, passando aí da casa de 10 graus de temperatura de diferença, né? Saindo de por volta de 8 a 9 graus Celsius na temperatura em janeiro e chegando a uma temperatura de junho para julho superior a 20 graus Celsius. Portanto, marcaremos V para verdadeiro. Próximo, o gráfico 2 representa uma localidade localizada no hemisfério sul. Nesse caso, a resposta seria F e não V, gente. Por quê? Nós temos aqui uma cidade que corresponde ao hemisfério norte, uma vez que nós temos aqui a temperatura elevada no período do meio do ano, correspondente ao verão, né? E em dezembro e janeiro, nós temos temperaturas baixas, que representam então o inverno. E isso não acontece no hemisfério sul, acontece no hemisfério norte. Portanto, essa aqui é a letra F e não V, como está aqui no gabarito. Tá bom? Próxima, o gráfico 2 representa uma localidade do hemisfério norte. Aí sim, está correto. Representa sim no hemisfério norte, porque nós temos claramente a situação da temperatura aqui representando e mostrando isso. Portanto, invertemos aqui no gabarito. Aqui será V e aqui será F. Próxima, a variação de temperatura é maior na localidade representada no gráfico 2. Sim, a variação da temperatura no gráfico 2 representa a mesma coisa que mostrou-se na terceira afirmativa da amplitude térmica. Portanto, representa V de verdadeiro. Próxima, no gráfico 2, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Essa afirmativa está correta também. Nós observamos que as chuvas estão com as colunas representadas de janeiro a dezembro e observamos que existe uma certa homogeneidade na distribuição das chuvas. Portanto, podemos dizer que sim, ela está bem distribuída ao longo do ano. Próxima, pode deduzir que os dados do gráfico 1 representam uma localidade do sertão nordestino com clima semiárido. Bom, para ser um clima semiárido, a quantidade de chuva tinha que ser muito baixa, com a temperatura bem elevada, o que não acontece nesse climograma 1. Muito pelo contrário, a temperatura ela está de 20 graus para baixo e a quantidade de chuva está elevada, o que não acontece no sertão nordestino. Portanto, colocaremos F de falso. Próxima, as chuvas estão melhor distribuídas no gráfico 1. Nesse caso, nós temos uma resposta errada. Por quê? As chuvas não estão melhor distribuídas no gráfico 1. Pelo contrário, também, nos meses de janeiro até abril, nós temos uma distribuição bem elevada. Já nos meses de maio até setembro, essa quantidade de precipitação é muito baixa, portanto, não está bem distribuída. Próxima, a temperatura está mais equilibrada, com poucas variações ao longo do ano no gráfico. Nós temos aqui uma temperatura, sim, mais equilibrada, mas a amplitude térmica maior está no climograma 2 e uma distribuição no climograma 1. Portanto, ela também é verdadeira. Caros alunos e professores, esse foi o vídeo explicativo das atividades propostas no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do primeiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.